Mostrar a lista de reforços do Flamengo nesse ano. Ela tem um nome novo, que é o do Diego Alves, não está anunciado oficialmente pelo clube, mas é uma questão de fazer exame médico e de anunciar. Está anunciado pelo Valência, que está cedendo. Porque já está anunciado pelo Valência, que está cedendo o Diego Alves. Então o Flamengo, nesse ano, já trouxe, além do goleiro Rodolfo, zagueiro, o lateral René, que é o único que foi contratado dentro do futebol brasileiro, os demais vieram de fora. O Trauco, o Rômulo, o Conca, o Everton Ribeiro, o Berril e o Geovânio. O Conca, para mim, nem é um reforço, porque ele foi uma experiência. Exato. Para ver se ele iria se recuperar ou não. Não se montou elenco contando com ele. Exato. Isso é importante separar. Só que também o Flamengo assume o risco de ser considerado reforço pelo currículo e a imagem do Conca. E quando o resultado não vem, também assume o risco de a cobrança. Cadê o Conca? Põe o Conca para jogar. Assumiu esse risco. Porque se desse certo, o Flamengo faria uma propaganda da sua estrutura para recuperar jogador. Até agora, e não estou culpando o Flamengo por isso não, as condições do Conca não são favoráveis a ele ser aproveitado como jogador de alto nível. O Diego Alves, que tem 32 anos, é um jogador que atuou mais fora do que no futebol brasileiro. E o Globoesporte.com trouxe algumas informações que talvez você não conheça sobre o novo reforço rubro-negro. Põe na tela, diretor. Ele tem, por exemplo, aproveitamento de cobranças de pênalti de 51%. Mais da metade dos pênaltis batidos nele, ele defendeu. Isso é uma monstruosidade, né? São 25 defesas, uma na trave, em 53 cobranças contra ele na Europa. Ele defendeu 3 de 4 pênaltis batidos pelo Cristiano Ronaldo. Ele tem 22 defesas em 49 pênaltis, que é um recorde no Campeonato Espanhol. Em uma edição do Campeonato Espanhol. Ele nasceu no Rio de Janeiro, foi morar em Ribeirão Preto e era pela seleção. Ele tem 10 jogos, 21 convocações. Nunca perdeu. Olha só, ele era um goleiro gordinho quando criança. As fotos mostram que ele era um goleiro um tanto gordinho. Atuou na base do Botafogo de Ribeirão Preto. Olha lá. A matéria, inclusive, conta que a luta dele para ele precisou perder muito peso. E no Galo, onde ele desponta, ele disputou posição com o Bruno. Do Galo, ele saiu para o Almeria, na Espanha. E hoje é conhecido como o grande pegador de pênaltis, graças ao que fez pelo Valência. E aí aparece o Armando Nogueira, que dedicou, inclusive, uma crônica a ele, elogiando a capacidade dele de defesa. Não, eu lembro quando ele surgiu no Galo, era um negócio, era um fenômeno. E a questão é a seguinte, é evidente que a marca dele como pegador de pênalti, ela chama muita atenção. Agora, ele não é só um pegador de pênalti, ele é um muito bom goleiro. Talvez, evidentemente, que ele seja como pegador de pênalti mais do que ele é como goleiro. Até porque a marca dele de pegador de pênalti é uma coisa assombrosa. Agora, o que ele traz ao Flamengo, acima de tudo, e que precisa ser levado em conta, é o nível de jogadores que ele estava acostumado a enfrentar. Quer dizer, ele jogou em grandes palcos, em grandes cenários, em campeonato importante, contra alguns dos principais jogadores do mundo. Num time de segunda linha, né? E num time que vinha vivendo uma crise muito séria. A saída dele tem uma série de fatores. Você tem um clube com uma dificuldade financeira, um processo de reformulação, numa crise seríssima nos últimos anos, e sinaliza uma coisa que é importante para a gente aqui no futebol brasileiro. Na medida em que você conseguir fortalecer o campeonato, melhorar as condições em que o campeonato brasileiro é jogado, o calendário e até a comercialização desse campeonato, tornando a capacidade de investimento dos clubes maior, você vai ter cada vez mais casos como o do Diego Alves. Você talvez não vá competir, e não vai competir na realidade do mundo atual, pelo jogador de ponta, pelo Neymar, pelo Gabriel Jesus, por esse tipo de jogador. Mas você vai ter uma demanda de jogadores que competem por lugares, por vezes, de reservas imediatas ou de complemento de grupos de seleção brasileira, querendo o Campeonato Brasileiro como uma possibilidade de ficar perto da seleção. Porque já há minimamente representativo o número de jogadores que vem tendo a oportunidade. Quando se aproxima a Copa, né? A hora da convocação definitiva, né? O quanto é importante, bem pro exato, mostra o quanto é importante tratar bem o Campeonato Brasileiro, o principal produto do país, como ele pode ser uma porta de atração também de jogadores. Nitidamente o Diego Alves fez a opção pelo Flamengo, também por estar próximo da seleção. O outro Diego também, né? Sim. O Diego, camisa 10, quer dizer, deveria ser o camisa 10 do Flamengo.
Também veio por causa da seleção brasileira, para estar próximo do técnico da seleção. Fala, Rogério. Na Copa. Não, e acrescentando também sobre o Diego Alves, né, já que ele passou aqui pelo futebol mineiro, ele veio de Ribeirão Preto quando ele chegou para o Atlético, com toda essa história, né, de que foi um menino gordinho, goleiro gordinho, e ele sempre foi muito simpático com a imprensa, sempre atendeu bem a imprensa. Quando ele teve a chance na equipe principal do Atlético, o Atlético tinha na época 3 goleiros, era o Danley, o Diego e o Bruno era o terceiro goleiro. Quando ele teve a chance, ele acabou falhando. E ele acabou cometendo uma falha, se eu não me engano, foi em 2005 contra o Santa Cruz, que parecia que aquela falha do menino que vem da base e falhou e não vai ter outra chance. Mas não, ele acabou se recuperando depois no Atlético. Foi um dos destaques do Atlético na Série B, quando o Atlético disputou a Série B. Foi um dos principais jogadores do Atlético naquela conquista e daí seguiu a carreira dele. Então teve um momento em que a carreira dele parecia ali numa encruzilhada, ele acabou retomando o caminho certo e acabou brilhando fora do país.